Bom dia, alunos! Hoje, vamos dedicar nossa atenção à disciplina de raciocínio lógico-matemático, um componente essencial para o concurso da PRF. Nesta aula, exploraremos os fundamentos do raciocínio lógico e matemático, habilidades cruciais para a resolução de questões analíticas e a tomada de decisões eficazes. Vamos abordar tópicos como lógica formal, análise de padrões, problemas matemáticos e aplicação de conceitos lógicos para resolver questões complexas. Compreender e praticar esses conceitos ajudará a aprimorar suas habilidades analíticas e a se destacar no concurso. Nosso objetivo agora é aprofundar os conceitos de raciocínio lógico, uma ferramenta indispensável para o seu sucesso na carreira. Vamos além dos conceitos básicos e explorar tópicos mais complexos, mas sempre com uma linguagem clara e objetiva. Proposições e valores lógicos, a base do raciocínio. Proposições são sentenças declarativas que podem ser verdadeiras, v, ou falsas, cf, mas nunca ambas ao mesmo tempo. Exemplo, o céu é azul ou é uma proposição verdadeira, ou 2 mais 2 igual 5 ou é uma proposição falsa. Valores lógicos correspondem aos valores de verdade das proposições v ou f. Tabelas verdade são utilizadas para representar todas as possíveis combinações de valores lógicos das proposições simples em uma proposição composta, e o valor lógico resultante. Conectivos lógicos, ligando as proposições. Os conectivos lógicos são as palavras que ligam as proposições simples para formar proposições compostas. Os principais são: conjunção, se é representada por, é verdadeira apenas se ambas as proposições forem verdadeiras. Desjunção, sou representada por, é falsa apenas se ambas as proposições forem falsas. Condicional, se e então representada por, é falsa apenas quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa. Bicondicional, se somente se representada por seta para a esquerda e para a direita, é verdadeira apenas quando ambas as proposições têm o mesmo valor lógico. Negação, não representada por, inverte o valor lógico da proposição. Tautologias, contradições e contingências. Tautologia, é uma proposição composta sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Contradição, é uma proposição composta sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Contingência, é uma proposição composta cujo valor lógico varia de acordo com os valores lógicos das proposições simples que a compõem. Quantificadores lógicos. Quantificador universal, todo indica que uma propriedade é válida para todos os elementos de um conjunto. Quantificador existencial, algum indica que existe pelo menos um elemento em um conjunto que possui determinada propriedade. Argumentos e validade. Argumento, é uma sequência de proposições, chamadas premissas, seguida de uma conclusão. Argumento válido, um argumento é válido quando a conclusão se segue logicamente das premissas. Argumento inválido, um argumento é inválido quando a conclusão não se segue logicamente das premissas. Diagramas lógicos. Diagramas como os de Venn são ferramentas visuais que auxiliam na resolução de problemas de lógica, representando conjuntos e suas relações. Aplicações do raciocínio lógico na PRF. Interpretação de leis e regulamentos. A capacidade de analisar e interpretar textos legais é fundamental para o trabalho policial. Resolução de problemas. O raciocínio lógico te ajuda a encontrar soluções para problemas complexos e a tomar decisões estratégicas. Análise de evidências. Ao analisar uma cena de crime ou um acidente, você precisa utilizar o raciocínio lógico para interpretar as evidências e chegar a conclusões. Por que aprofundar seus conhecimentos em raciocínio lógico? Melhora na tomada de decisões. Ao desenvolver suas habilidades de raciocínio lógico, você será capaz de tomar decisões mais assertivas, mesmo em situações complexas e sob pressão. Aumento da capacidade de análise. O raciocínio lógico te ajuda a analisar informações de forma mais crítica e a identificar falhas em argumentos. Facilidade no aprendizado. O raciocínio lógico é uma ferramenta útil para o aprendizado de outras disciplinas, como matemática, física e direito. Como estudar raciocínio lógico? Resolva muitos exercícios e a prática é fundamental para a fixação do conteúdo. Estude a teoria e entenda os conceitos básicos e as regras do raciocínio lógico.
Utilize diagramas. Os diagramas lógicos podem te ajudar a visualizar os problemas e suas soluções. Participe de grupos de estudo. Estudar em grupo pode ser uma ótima forma de trocar ideias e aprender com outras pessoas. Em resumo, o raciocínio lógico é uma ferramenta poderosa que te permitirá pensar de forma mais clara e precisa, tomar decisões mais assertivas e enfrentar os desafios da sua carreira com mais confiança. Dedique-se aos estudos e você colherá os frutos desse investimento. Tautologias, verdades absolutas no mundo da lógica. Agora vamos nos aprofundar em um conceito fundamental da lógica proposicional, a tautologia. Imagine uma afirmação que é sempre verdadeira, não importa a situação ou o contexto. Essa é a ideia central de uma tautologia. O que é uma tautologia? Uma tautologia é uma proposição composta que é sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. É como se fosse uma verdade absoluta dentro do sistema lógico. Exemplo: chove ou não chove? Se eu estudo, então eu estudo. Todo número é igual a si mesmo. Por que as tautologias são importantes? Fundamentos da lógica. As tautologias são como os alicerces da lógica proposicional. Elas são utilizadas para construir argumentos válidos e deduzir novas verdades a partir de premissas conhecidas. Verificação de argumentos. Ao analisar um argumento, podemos verificar se ele é válido construindo uma tabela verdade e verificando se a conclusão é uma tautologia quando as premissas são verdadeiras. Simplificação de expressões lógicas. Muitas vezes, podemos simplificar expressões lógicas complexas utilizando as leis da lógica e as tautologias. Como identificar uma tautologia? A forma mais comum de identificar uma tautologia é através da tabela verdade. Construímos uma tabela com todas as possíveis combinações de valores lógicos das proposições simples e verificamos se a proposição composta resultante é sempre verdadeira. Como a última coluna da tabela verdade contém apenas valores verdadeiros, concluímos que a proposição é uma tautologia. Leis da lógica e tautologias. Existem diversas leis da lógica que nos ajudam a identificar e manipular tautologias. Algumas das mais importantes são: Lei da identidade, P seta para a esquerda e para a direita P, toda proposição é igual a si mesma. Lei do terceiro excluído, PP, toda proposição é verdadeira ou falsa. Lei da não contradição, PP, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Aplicações das tautologias. As tautologias têm diversas aplicações em áreas como ciência da computação, na construção de circuitos digitais e na programação de software. Inteligência artificial e no desenvolvimento de sistemas de raciocínio e tomada de decisões. Filosofia e na análise de argumentos e na construção de sistemas lógicos. Matemática e na demonstração de teoremas e na resolução de problemas. Em resumo, as tautologias são verdades absolutas dentro do mundo da lógica. Elas são fundamentais para a construção de argumentos sólidos e para a compreensão de diversos sistemas formais. Ao dominar o conceito de tautologia, você estará dando um grande passo no seu aprendizado sobre raciocínio lógico. Gostaria de explorar algum outro conceito relacionado às tautologias? Podemos aprofundar em temas como equivalência lógica, quando duas proposições compostas têm a mesma tabela verdade. Simplificação de expressões lógicas, utilizando as leis da lógica para simplificar proposições complexas. Aplicações das tautologias em provas matemáticas, como utilizar tautologias para demonstrar teoremas. Lembre-se que a prática leva à perfeição. Quanto mais você exercitar o raciocínio lógico, mais fácil será identificar e manipular tautologias. Agora vamos ao tópico número 3, operações com conjuntos. Agora vamos mergulhar no mundo dos conjuntos, uma ferramenta fundamental para o raciocínio lógico. Imagine os conjuntos como caixas que guardam objetos com características em comum. As operações com conjuntos são as maneiras como podemos combinar essas caixas e seus elementos. O que são conjuntos? Um conjunto é uma coleção de objetos distintos, que podem ser números, pessoas, coisas, etc. Esses objetos são chamados de elementos do conjunto. Representação de conjuntos. Por extensão, listando todos os elementos entre chaves.
Exemplo, A igual 1, 2, 3. Por compreensão, descrevendo os elementos através de uma propriedade. Exemplo, B igual XX é um número par menor que 10. Operações com conjuntos. As principais operações com conjuntos são: união. Sua união de dois conjuntos A e B é um novo conjunto formado por todos os elementos que pertencem a ou a B, ou a ambos. Exemplo, A igual 1, 2, 3, B igual 3, 4, 5, A ou B igual 1, 2, 3, 4, 5. Intersecção. Se a intersecção de dois conjuntos A e B é um novo conjunto formado por todos os elementos que pertencem tanto a quanto a B. Exemplo, A igual 1, 2, 3, B igual 3, 4, 5, A B igual 3. Diferença. Se a diferença entre dois conjuntos A e B é um novo conjunto formado por todos os elementos que pertencem a, mas não pertencem a B. Exemplo, A igual 1, 2, 3, B igual 3, 4, 5, A, B igual 1, 2. Complementar. O complementar de um conjunto A em relação a um universo U é o conjunto de todos os elementos de U que não pertencem a A. Exemplo, se U igual 1, 2, 3, 4, 5 e A igual 1, 2, 3, então o complementar de A em relação a U é 4, 5. Diagramas de Venn. Os diagramas de Venn são representações gráficas dos conjuntos, que facilitam a visualização das operações. Um diagrama de Venn consiste em círculos que representam os conjuntos, e as regiões comuns representam as intersecções. Aplicações das operações com conjuntos. Resolução de problemas lógicos. Muitos problemas de lógica podem ser representados e resolvidos utilizando conjuntos. Probabilidade. O cálculo de probabilidades envolve o uso de conjuntos para representar eventos. Teoria dos grafos. Os grafos são estruturas matemáticas que podem ser representadas por conjuntos. Bases de dados. Várias operações com conjuntos são utilizadas para realizar consultas em bases de dados. Por que estudar operações com conjuntos para PRF? Pensamento lógico. Várias operações com conjuntos desenvolvem o pensamento lógico e a capacidade de analisar informações de forma organizada. Resolução de problemas. Em muitas situações que um policial rodoviário enfrenta envolvem a análise de informações e a tomada de decisões, habilidades que são aprimoradas com o estudo dos conjuntos. Interpretação de dados. A capacidade de interpretar dados estatísticos e gráficos é fundamental para a análise de situações e a elaboração de relatórios. Em resumo, as operações com conjuntos são uma ferramenta poderosa para a resolução de problemas e a tomada de decisões. Ao dominar esses conceitos, você estará mais preparado para os desafios da sua carreira na Polícia Rodoviária Federal. Por fim, vamos ao tópico número 5, cálculos com porcentagens. Futuro policial rodoviário, agora vamos nos aprofundar em um tema fundamental para a sua vida profissional, os cálculos com porcentagens. As porcentagens estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia, como descontos, aumentos, taxas de juros e muito mais. Dominar esse assunto é essencial para interpretar dados, analisar informações e tomar decisões com base em números. O que são porcentagens? A porcentagem representa uma fração de um número em relação a 100. O símbolo % é utilizado para representar a palavra o %. Por exemplo, 25% significa 25 partes de um total de 100 partes. Por que as porcentagens são importantes? Interpretação de dados. Muitas informações são apresentadas em forma de porcentagem, como índices de criminalidade, taxas de crescimento econômico, etc. Tomada de decisões. Ao entender as porcentagens, você pode tomar decisões mais embasadas, como comparar preços, analisar riscos e avaliar a viabilidade de projetos. Resolução de problemas. Diversos problemas do dia a dia envolvem cálculos com porcentagens, como calcular descontos, aumentos salariais, juros e impostos. Como calcular porcentagens? Existem diversas formas de calcular porcentagens, mas as mais comuns são: transformando a porcentagem em fração, dividimos a porcentagem por 100 e multiplicamos pelo valor total. Exemplo, 25% de 200 igual, 25 100, asterisco 200 é igual a 50. Transformando a porcentagem em decimal, dividimos a porcentagem por 100 e multiplicamos pelo valor total.
Exemplo, 25% de 200 é igual a 0,25 vezes 200 é igual a 50. Utilizando a regra de 3, relacionamos a porcentagem com o valor total e a parte que queremos encontrar. Exemplo, se 100% corresponde a 200, então 25% corresponde a x. Resolvendo a regra de 3, encontramos x igual a 50. Tipos de problemas com porcentagens. Aumento percentual, calculamos quanto um valor aumentou em relação ao valor inicial. Desconto percentual, calculamos quanto um valor diminuiu em relação ao valor inicial. Juros simples, calculamos os juros de um empréstimo ou aplicação financeira. Juros compostos, calculamos os juros que incidem sobre o capital inicial e sobre os juros acumulados. Aplicações das porcentagens na PRF. Análise de dados estatísticos. Ao analisar dados sobre acidentes de trânsito, por exemplo, você precisará interpretar porcentagens para identificar tendências e tomar medidas preventivas. Cálculo de multas. As multas de trânsito são calculadas com base em porcentagens do valor da infração. Gerenciamento de recursos. O orçamento da Polícia Rodoviária Federal envolve a alocação de recursos de acordo com porcentagens definidas. Em resumo, as porcentagens são uma ferramenta fundamental para a sua vida profissional. Ao dominar os cálculos com porcentagens, você estará mais preparado para analisar dados, tomar decisões e resolver problemas no seu dia a dia como policial rodoviário. Gostaria de explorar algum tópico específico? Podemos aprofundar em temas como porcentagem de aumento e desconto, cálculos práticos e aplicações em situações reais. Juros simples e compostos, conceitos, fórmulas e exemplos. Regra de 3 composta, de resolução de problemas mais complexos envolvendo porcentagens. Aplicações das porcentagens em outras áreas, estatística, economia, finanças. Lembre-se, a prática leva à perfeição. Quanto mais você exercitar os cálculos com porcentagens, mais fácil será aplicá-los em diferentes situações.